Oi pessoal, voltamos para mais um Pílula do Conhecimento. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Lei 10.973 de 2004, que é a Lei da Inovação. O primeiro ponto da lei é que ele fala que o governo federal, que o Estado, através da União, dos estados, dos municípios, ele pode apoiar a inovação tecnológica. De diversas formas, essas formas serão tratadas na lei, logo depois ele fala da possibilidade da FINEP e do CNPq realizar convênios com as instituições federais de ensino superior, as IFES, ou as instituições de ciência e tecnologias, as ICT, a fim de promover a inovação também. Depois, essa lei ele entra no capítulo 3 falando um pouco sobre a participação das ICTs no processo de inovação tecnológica. O primeiro ponto que ele fala é que a ICT pode compartilhar ou ceder sua estrutura através de remuneração, claro, mas compartilhar ou ceder a sua estrutura a fim de realização de pesquisas e de inovações tecnológicas. Fala também que a União pode se tornar sócio de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte nacional ou estrangeiro sem fins lucrativos, no processo de inovação tecnológica, no desenvolvimento, na criação de uma inovação. Depois ela fala um pouquinho sobre a cessão dos direitos. Então fala que a ICT ela pode ceder o direito sobre uma inovação que ela tem para que outra empresa comercialize e que ela será remunerada sobre isso. Da mesma maneira, a ICT pode obter o direito sobre uma inovação que outra pessoa possui. Uma ICT, que é a instituição científica e tecnológica, ela pode ser terceirizada por um órgão público, por uma instituição pública ou privada, a fim de produzir uma inovação tecnológica. Ela pode ser contratada, e ela pode também fazer parcerias. Ela pode contratar, as ICTs podem fazer parcerias entre si para desenvolvimento tecnológico. Toda criação produzida no ICT, ela tem a garantia de sigilo. Então, os pesquisadores que participam dessa criação, a não ser que a ICT aprove a divulgação, o pesquisador não pode divulgar nada daquele projeto. Ele tem obrigação de manter sigilo sobre o projeto, apesar da lei não definir nenhuma punibilidade, a lei aborda isso. Mas o criador, o pesquisador que participa desse processo dentro da ICT, ele sempre vai ter direito à participação dos lucros da criação dele, no mínimo de 5%, no máximo de 1/3 dos lucros, e esse lucro pode ser dividido entre a equipe participante. Se a pessoa for pesquisador e for servidora pública, ela pode conseguir uma licença na instituição pública a qual ela está vinculada, a fim de ir para outra instituição, outra ICT, produzir essa pesquisa. Ela vai conseguir a licença, mas será remunerada pelo serviço público, pela administração pública. Ela não perderá sua remuneração, ela será remunerada pela administração pública, embora esteja trabalhando em outro ICT. Claro que só se a administração pública achar conveniente. Da mesma maneira, se o servidor quiser participar desse processo de inovação tecnológica, ele pode pedir uma licença de até 6 anos para constituir uma empresa ligada à área de inovação. Nesse caso, será uma licença não remunerada. Outro aspecto interessante que essa lei traz é que toda ICT ela tem que ter um núcleo de inovação tecnológica. E esse núcleo vai ser responsável por definir as regras de inovação, o projeto de inovação dentro da ICT, e também por manter contato com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a fim de falar sobre o que está sendo desenvolvido, o que está sendo patenteado, como que está ocorrendo esse processo. Uma troca mesmo entre as instituições. Falando um pouco sobre a inovação na empresa, a lei fala que a União, as ICTs e as agências de fomento, elas promoverão o desenvolvimento de produtos e processos dentro das empresas. Essa promoção ela pode ser através de recursos materiais, financeiros ou mesmo humanos. Só que sempre a empresa vai ter que aplicar uma contrapartida. Então, sempre que o governo investe, ou que a ICT ou que uma agência de fomento investe,
a empresa tem que dar um retorno também e investir também nesse processo. Tá? A administração pública ela poderá terceirizar as empresas para algum desenvolvimento tecnológico, né, de inovação. Então, às vezes está com um problema, está com uma situação, ela pode terceirizar uma empresa para trabalhar nesse processo. Bom, de empresa é isso. Depois fala um pouco sobre um inventor independente e fala que uma ICT ela pode adotar um projeto de um inventor. Um inventor ele patenteia uma ideia, patenteia um projeto, e aí ele pode pedir adoção por uma ICT, e essa ICT vai incubar o projeto dele a fim de torná-lo comercial, torná-lo disponível no mercado. Bom, a lei basicamente é isso, né? E ela fala sobre inovação, sobre a possibilidade do governo federal participar desse processo de inovação, né? Fala sobre a participação das ICTs, fala sobre a participação das empresas e do inventor individual. E ela está de acordo com o artigo 218 da Constituição, né? Que fala o seguinte: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Né? Então essa lei é, de certa forma, um resultado desse artigo 218. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente volta mais com uma pílula de conhecimento. Abraço, até mais.